Olá, gente, vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Bacteriologia e Micologia comigo, professora Elvia. Na aula de hoje, eu irei abordar sobre a reprodução das bactérias. Então, essa imagem que nós temos aqui é uma imagem que representa como que as bactérias elas conseguem se reproduzir, ou seja, elas se reproduzem através de um processo chamado fissão binária. Como assim? A partir de uma única bactéria vai haver a replicação do material genético, posteriormente haverá o enlongamento dessa célula, ou seja, o aumento dessa célula, e haverá a formação de um septo. Esse septo, uma vez formado, o material que existe dentro daquela primeira célula, ele vai o quê? Ele vai se dividir e vai ter que estar nas duas células recém-formadas, ou seja, recém-divididas, recém-separadas. O resultado final é a formação das paredes celulares e a separação das células, ou seja, a partir de uma única célula, ou seja, de uma bactéria, uma célula procariótica, haverá aqui a formação de duas células idênticas pelo processo que a gente conhece como fissão binária. Aqui nós temos uma visualização melhor. Como assim? Aqui a gente teria, olhando logo para essa imagem aqui, nós teríamos em azul toda a região aqui de citoplasma, então os constituintes que tem dentro do citoplasma. Aqui nós temos em amarelo a região do material genético, que ele fica em um nucleóide. A formação aqui, da parede intermediária, ou seja, houve aqui a formação inicial de um septo, que vai fazer com que haja aqui a divisão dessa bactéria. E aí, vejam só, aqui a gente tem, nessa imagem aqui, o diagrama da sequência da divisão celular, ou seja, o que foi mencionado anteriormente. Mas aqui o que é interessante nessa imagem é que há aqui um corte, e a partir desse corte a gente consegue observar a presença do material genético. Então, aqui nessa parte interior é o DNA, o material genético dessa bactéria. Aqui em amarelo a gente tem a membrana plasmática e aqui em marrom nós temos a parede celular. Então, como eu já havia falado anteriormente, há aqui uma formação de um septo. Com a formação desse septo, vai fazer com que haja aqui um prolongamento de quem? Tanto da membrana plasmática quanto da parede celular. Além disso, o material genético aqui, uma vez que ele foi duplicado, ele vai ficar uma parte em uma bactéria e a outra parte em outra bactéria, ou seja, em cada célula recém-formada. O que é que vai acontecer agora nessa outra imagem aqui? Aqui a gente já tem a finalização dessa parede celular, a membrana plasmática, e a gente já observa que em cada uma dessas estruturas, a gente já tem aqui uma certa quantidade de material genético, que foi o material genético que? Duplicado. Com isso, as duas novas células aqui, recém-formadas, elas já se separaram, apresentando o quê? As duas novas bactérias. E aí, o que é interessante é que as bactérias, no geral, elas devem ser fidelinas, ou seja, elas devem ser idênticas à célula inicial, com o mesmo material genético, com a mesma organização. Então, as bactérias, elas normalmente se reproduzem por fissão binária, algumas se reproduzem por brotamento. Elas se formam em uma região inicial, que é chamada dessa forma de broto, que vai se alargando até atingir um tamanho similar ao da célula parental. E após isso,
ele separa-se. É bem parecido com o que acontece com algumas plantas, né? É como se fosse um galho ali que foi formado e a partir desse galho ele já vai formando ali uma nova planta, um novo ser vivo. Outro detalhe bastante importante e interessante é esse daqui, ó, que a maioria das bactérias ela tem um tempo de geração de 1 a 3 horas. Outras podem requerer aqui cerca de 24 horas por geração. Então, quer dizer que o que a gente observou aqui é apenas uma geração. Imaginem o seguinte, uma bactéria patogênica, ou seja, uma bactéria muito infecciosa, ou melhor, com um grau de virulência muito alto, ela tem aqui para cada geração apenas 1 hora de duração para poder que ela se divida. Então, são bactérias que têm um alto poder de infecciosidade. A gente tem ainda outra informação bastante importante, que é o fluxo da informação genética. Então, uma vez que uma bactéria ela se divide, ela só vai conseguir dividir-se caso haja o quê? A replicação do material genético. Então, é necessário que o DNA ele seja o quê? Replicado para que as novas células sejam formadas. Isso é o que é a regra, é o que é comum. Mas existem ainda outros detalhes intrínsecos a essa replicação. Então, o fato de o material genético estar sendo replicado é importante para que a bactéria ela mantenha o seu padrão, ou seja, ela tem as mesmas informações passadas para as próximas gerações, a não ser que haja um processo chamado de recombinação, que é quando a informação genética ela pode ser transferida entre células da mesma geração. Então, aí é quando o material genético dela vai se recombinar, aqui, como a gente pode observar nessa ilustração, onde a gente tem essa coloração aqui essa cor mais escurecida e esse violeta aqui bem mais claro. Então, é onde a gente observa que haverá uma diferença, né, no material genético, uma vez que ele recombinou-se. E é o que a gente vai ver daqui a pouco, como isso aqui poderia estar acontecendo. A gente ainda tem outra situação bastante interessante, que é a expressão. Como assim? O material genético, ao longo do material genético, ou seja, do DNA, imagine que esse traço aqui é o DNA. Então, ao longo desse DNA existem partes, existem segmentos. Cada segmento desse ele contém uma informação específica. Como assim? Ele contém um gene. Esse gene, ele vai sofrer um processo chamado de transcrição, vai se transformar em RNA. Esse RNA, por sua vez, vai ser traduzido em proteína. Então, o processo de tradução, ele vai formar uma proteína. E qual é a necessidade de haver proteínas dentro de uma bactéria? Uma das necessidades é a manutenção dessa célula. Então, a célula ela precisa, para sobreviver, para manter o metabolismo funcionando dessa célula, ele necessita de quem? De proteína. Então, as proteínas, elas são extremamente importantes para que o metabolismo aconteça, uma vez que uma proteína, ela pode ter uma função chamada de função enzimática. Então, ela pode atuar como uma enzima no processo de metabolismo, ou num processo metabólico, numa via metabólica dentro de uma bactéria. Sem contar que as proteínas, elas também têm uma função chamada função estrutural. Como assim? Elas servem de estrutura para que a célula ela tenha um formato ali específico. Elas também vão servir de canais. Como assim canais? Não sei se vocês recordam, mas aqui na membrana plasmática, nessa partezinha aqui delimitada em amarelo, a gente tem vários canais que permitem a passagem de íons, por exemplo. Então,
esses canais aqui, eles nada mais são do que proteínas. Então, por isso que é necessário que a informação genética ela seja coerente para que haja o processo de transcrição em RNA e posteriormente a tradução em proteína para poder que essa célula ela de fato funcione. Aqui, antes de falar do processo de conjugação, aqui nós temos o teste de Ames. Quem foi, né, Ames? Nada mais nada menos do que um grande estudioso que observou que alguns materiais, ou melhor, algumas substâncias, elas são claramente cancerígenas. Então, através de análises de amostras de substâncias, foi possível observar que algumas bactérias, através de bactérias, era possível observar a produção de histidina. Então, meios aqui, ó, de cultura, nesse caso de salmonela com histidina dependentes, um deles foi colocado, né, um mutagênico, ou seja, uma substância com alto potencial carcinogênico, e uma sem, um controle. E aí, o que a gente pôde observar através desse experimento feito por Ames? Que o extrato aqui com o mutagênico, ele fazia com que as salmonelas, elas aumentassem aqui em quantidade, enquanto que aquelas que não receberam o mutagênico, houve aqui uma menor quantidade de colônias. Então, o que é que a gente pode concluir? Que através de culturas de bactérias é possível também analisar o potencial carcinogênico ou cancerígeno de substâncias, de substâncias com alto potencial. Aqui a gente tem um breve comentário, né, que o teste de Ames usa cepas com histidina negativa, digamos assim, ou livres, né, de histidina, para testar a capacidade de substâncias químicas produzirem essa mutação, ela não ter e passar a ter a histidina. Então, a existência de uma correlação entre a atividade mutagênica e o potencial carcinogênico faz com que esse teste ele seja muito utilizado para fazer a classificação de quem? De substâncias químicas quanto ao seu potencial para provocar ou não o câncer. Então, onde que a gente quer chegar com isso? É que por mais que a bactéria ela tenha um alto potencial infeccioso, que a bactéria muitas vezes seja normal para o organismo, que ela esteja presente na cavidade oral, enfim, na microbiota intestinal, mas ela também tem essa utilidade, ela tem essa aplicabilidade para saber se uma substância ela é mutagênica ou não, ou seja, qual é a capacidade que ela tem de reproduzir-se através da presença de uma substância com potencial carcinogênico. E aqui a gente tem a conjugação bacteriana. Então, qual é a importância da conjugação bacteriana? É que é um mecanismo pelo qual o material genético que é transferido de uma bactéria para outra. No geral, ele tem um fator que é chamado de fator F, ou fator de fertilidade. Aqui a gente tem mais ou menos o que acontece. Então, a gente teria aqui uma bactéria F+, e uma bactéria F-. Aqui há a emissão do pilus. Não sei se vocês recordam, mas é uma estrutura que é chamado de pilus sexual. Então, é como se fosse uma fímbria adaptada. Então, ele emite esse pilus para uma bactéria que ela não tenha esse material genético aqui e a envia para outra que não tem. No geral, tem algumas bactérias que vão mostrar primeiro uma ponte, né, de conjugação, e aí essa ponte ela pode aí se alongar.
Então, basicamente, o que é que acontece pensando numa E. coli, né, na Escherichia coli? Aqui a gente teria um material genético aqui diferente entre essas duas bactérias, e aí o que é que acontece? Essa bactéria aqui seria a bactéria que tem o fator F, então é uma célula F+. Aqui é a junção conjugal, ou seja, a emissão aqui do pilus. Com isso, o material genético ele passa de uma célula para outra, fazendo com que essa célula aqui ela passe a ser uma célula F+. Então, esse fator F nada mais é do que o plasmídio. Aqui a gente teria uma situação bastante interessante, que seria a questão da recombinação. Então, um fator F que foi ali inserido, ele pode aqui se integrar a quem? Ao material genético aqui, ao DNA, ou seja, ao cromossomo já existente, e com isso tornar-se aqui um processo de recombinação. Então, é onde a gente observa aqui essa região em rosa, que nada mais nada menos seria o plasmídio, que foi aqui inserido, e agora ele vai ser aqui, ó, recombinado ao material genético, ou seja, ao cromossomo aqui já pré-definido. Isso daqui é comum que aconteça em processos de utilização de vetores, ou seja, de uma bactéria como um vetor, de um material genético de uma bactéria como um vetor. Aqui nós temos outra situação que seria já utilizando aquela célula que agora não é uma célula apenas F+, mas é uma célula HFR, que é aquela célula que tem uma alta frequência de recombinação. O H vem de high, do inglês. E aqui a gente tem aquela bactéria que tem o material genético recombinado, a emissão aqui do pilus, e esse material genético, ele foi passado para outra célula. E nisso, essa célula seria uma célula F-, e aí ela ainda continua sendo uma célula F-, mas agora com o seu material recombinado. Então, a gente consegue observar aqui. E isso daí nada mais nada menos que é a conjugação. Então, o que é conjugar? É o material genético de uma célula passar para outra, mas tem que ser um material genético que não existe naquela outra bactéria, para tentar simplificar melhor. Aqui a gente tem a transjunção de um bacteriófago. Primeiro, o que é um bacteriófago? Um bacteriófago nada mais é do que um vírus, é um fago, é um vírus que infecta bactérias. Por que é importante já entender sobre ele agora? É que as bactérias, como elas têm esse alto potencial de recombinação, então o material genético aqui, ó, em rosa, do vírus, ele consegue infectar quem? Ele consegue infectar a bactéria. Com isso, a entrada desse material genético, ele passa o quê? A recombinar-se aqui, né, com o material genético da bactéria. E uma vez que isso acontece, vários vírus, eles vão ser formados. Então, com isso, esses vírus que vão sendo formados, eles podem fazer com que haja duas situações. Ou a lise da bactéria que foi infectada, ou seja, apenas uma ruptura que não vai prejudicar a célula, e aí eles vão ser liberados daquela célula, replicou, né, enfim, e aí eles vão ser liberados, ou poderia acontecer outra situação que seria um ciclo lítico, ou seja, a quebra daquela membrana, daquela célula, daquela parede celular, poderia resultar na morte da célula. Então, a gente teria aí dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Mas qual é o nosso objetivo agora? É entender que existem vírus que conseguem infectar bactérias, e com isso eles conseguem reproduzir-se, né, através de uma recombinação com o material genético da bactéria, eles conseguem ser liberados e conseguem infectar uma nova célula. E aí esse
material genético da bactéria que tinha o vírus, ele vai sendo ali replicado em outras células, ou seja, a partir do momento que as células vão se dividindo, elas vão trazendo consigo o material genético do fago, ou seja, do vírus, certo? No geral, a transdução seria basicamente isso: o material genético de um vírus sendo recombinado com o material genético de uma bactéria. Então, um fago nada mais é do que um vírus que consegue infectar uma bactéria. A gente já existem, né, vários testes com várias bactérias, como por exemplo a Escherichia coli, Salmonella, que são bactérias que, digamos assim, são mais fáceis de serem manipuladas, então acabam sendo também mais fáceis de evidenciar esse tipo de situação. Então, eram essas características que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, voltem, assistam novamente, façam leitura do material e qualquer dúvida, estou à disposição.